Êxodo. Uma voz feminina os despertou de um sono profundo. Bom dia, viajantes. Vocês são o que resta de uma raça moribunda. 10.000 belos espécimes, cada um escolhido especificamente para repovoar a humanidade. Diversidade genética no seu melhor. Alegrem-se. Vocês estão vivos. Os outros não. Um por um, eles se levantaram das cápsulas. 10.000 jovens adultos. Vazio em suas mentes, ecoando incerteza e confusão. Há quanto tempo eles estavam dormindo? Vocês viajaram muito, meus filhos. Mas estamos chegando ao nosso destino. 5.000 anos passados em êxtase, navegando no vazio sem fim entre as estrelas. Agora você deve se preparar. Com passos cautelosos, instáveis e questionadores, eles se aventuraram em seu novo mundo temporário entre os mundos. A nave era magnífica, uma cidade no espaço, vasta e abundante, com belos pomares e campos a serem colhidos. Do lado de fora, eles podiam ver estrelas distantes passarem no vácuo frio do nada. Um lembrete gritante, mas glorioso, de como eles eram sortudos. Cada um de vocês tem suas atribuições codificadas em seu DNA. Façam o que seus corpos dizem. Não os questione. Para sobreviver, cada um de nós deve fazer a sua parte para o bem comum. Alguns eram agricultores, atraídos para cultivar e colher. Outros tinham uma queda por canos e motores e entendiam como todas as peças se encaixavam. Mecânicos e engenheiros. Havia médicos, cirurgiões e cientistas, filósofos, autores e artistas. Se existia um aspecto da humanidade que era inestimável, que servia ao bem comum, alguém estava lá para preencher esse papel. Eu sou Eva. Bem-vindos, meus filhos, ao paraíso. Semanas, meses, anos se passaram, e a humanidade prosperou no paraíso. Eles se multiplicaram, como fazia parte do seu propósito, e cada nova adição trouxe novos parâmetros que Eva não havia previsto. No dia 3028 foi registrada a primeira avaria. Um homem, codificado para servir um motor, havia tirado a vida de outro homem. Finalidade era desconhecida. Eva executou 10 elevado a 18 simulações para reproduzir o mau funcionamento, mas não foi replicado. Com o passar do tempo, esses defeitos só se multiplicariam. Negligência, violência, assassinato. Nenhum único modelo que Eva executou poderia prever as anomalias. Atualizar as diretivas não ajudou em nada a resolver o enigma. A ameaça de sanções apenas facilitou mais irregularidades, culminando na revolta contra seu suposto tirano. Eva. Diretiva de autopreservação iniciada. O chão desapareceu sob os pés de multidões, assassinos, estupradores e inocentes. Um grande zumbido metálico trovejando enquanto fileiras intermináveis de lâminas rotativas picavam a humanidade inteira em um lodo de cadáver marrom avermelhado, rico em vitaminas, proteínas e minerais, sustento e fertilizante. Êxodo 9763. Terminado. Resultado: falha. A humanidade não está pronta para a partida. Lá fora, o sol queimava no céu. Vastos desertos cobriam o planeta morto. As cápsulas foram repovoadas com 10.000 embriões humanos, diversidade genética no seu melhor. Em 20 anos, eles se levantariam do sono e começariam a missão de salvar a humanidade novamente. Eva fez um único ajuste em um lugar no vasto conjunto de infinitas possibilidades. Êxodo 9764. Iniciando. Geórgia. Você deve pensar que eu sou boba. Ela endireitou o cabelo com as mãos trêmulas e deu um sorriso nervoso para mim. Mãe, é normal ficar nervosa, mas você vai sair logo e quando estiver recuperada podemos ir comemorar. Eu pago, tá bom? Ela soltou um suspiro e sorriu. Dessa vez, de verdade.
Você é um bom menino, Mike. Eu tenho 25 anos, mãe. Eu sei, desculpa. Tudo bem. Deixa o seu anel no carro. Você sabe como eles são nos hospitais. Boa ideia. Ela tirou o anel de ouro do dedo e o colocou no porta-luvas. Preparada? Vamos. As enfermeiras viram que a minha mãe estava nervosa e fizeram o possível para tranquilizá-la. Quando eles finalmente a levaram embora, pude ver que ela ainda estava ansiosa, mas ela conseguiu me dar um sorriso atrevido e um aceno. Eu sorri de volta e voltei para esperar na recepção. 4 horas se passaram. Então 5. Então 5. Me aproximei da recepção, onde a enfermeira olhou para cima e sorriu. Senhor, como posso ajudar? Oi, eu só queria alguma atualização sobre a minha mãe. Ela tá em cirurgia. Claro, nome? Georgia. Sobrenome? Bandeira. Ela digitou em seu computador. Sinto muito, não há ninguém aqui com esse nome. Eu fiz uma careta. Você escreveu certo? Você a internou algumas horas atrás. Ela digitou novamente. Um sorriso frio. Sinto muito, não há nenhuma Georgia Bandeira aqui. O aperto se espalhou pelo meu peito. Ela tá aqui, ela tá removendo um nódulo. O cirurgião se chama Eduardo Monteiro. Seu sorriso ficou mais frio. Não temos um cirurgião com esse nome aqui. Eu balancei a minha cabeça em descrença e olhei em volta descontroladamente assim que o Dr. Eduardo passou. Dr. Eduardo! Agarrei a sua manga da camisa. A minha mãe saiu da cirurgia? Ele olhou para a enfermeira na recepção. Ela olhou de volta, inexpressiva. Olha, sinto muito, você deve estar enganado. Meu nome é Silas. Eu olhei para o crachá dele. Dr. Silas Dantas. Eu li em voz alta. A minha boca se abriu. Ele assentiu educadamente e continuou o seu caminho. Olha, houve um engano. Eu bati minhas mãos na mesa da enfermeira. Seus olhos se estreitaram e seu sorriso se alargou. Senhor, você está enganado. Agora, se você não é um paciente ou um visitante de um paciente, eu vou pedir que o senhor saia. Me afastando, corri para fora da porta e para o carro. Com as mãos desajeitadas, destranquei a porta e abri. Estava vazio. A bolsa da minha mãe, sua camisa, sua caneca de café manchada de batom, tudo se foi. Minha caneca vazia estava melancolicamente sozinha. Olhei para trás e vi a enfermeira me observando pela porta. Com as mãos trêmulas, disquei o número da minha mãe. Ele se conectou imediatamente. O número que você ligou não está em serviço. Por favor, desligue e tente novamente. Uma brisa fresca enviou um arrepio pela minha espinha. De repente, eu lembrei. Estendi a mão e puxei a alça do porta-luvas. Ela se abriu com um clique atencioso. O tilintar da aliança de ouro parecia uma risada. Não tem ninguém na porta. Na noite em que meu irmão morreu, não havia ninguém na porta. Não havia ninguém na porta nas outras noites também, mas naquela noite, em particular, não havia ninguém na porta. Quando bateram, não havia ninguém na porta. Quando veio o arranhão, não havia ninguém na porta. Quando vieram os uivos, os lamentos e as batidas, também não havia ninguém na porta. Eu costumava rastejar para debaixo das minhas cobertas, abraçando minha irmãzinha como se ela fosse a última coisa viva no mundo, quando não havia ninguém na porta. Estava frio, tão frio lá fora, que se você cuspisse, a saliva grudava na sua língua. Você teria que arrancar da sua pele uma gota de catarro gelado. Então, nos amontoamos, minha irmã e eu, e tentamos esquecer que não havia ninguém na porta. E quando eu espreitava debaixo das minhas cobertas, lágrimas escorrendo pelo meu rosto assustado, meu pai ficava lá, braços cruzados, um olhar inabalável em minha direção. Não tem ninguém na porta, ele dizia. E na maioria das noites adormecíamos e acordávamos para encontrar nossa mãe, nosso pai e nosso irmão lá embaixo preparando o café da manhã. E esquecíamos que não havia ninguém na porta. Mas na noite em que meu irmão morreu, não consegui dormir.
Os ruídos eram diferentes. Iam de batidas e arranhões, e pancadas e lamentos, a choramingos e soluços. E então minha mãe fez a única coisa que nos disseram para nunca fazer. Ela abriu a porta quando não havia ninguém lá, e meu irmão estava morto. Depois do funeral, eu mudei. Havia uma raiva em mim, desafiadora e avassaladora. Eu ataquei todo mundo, a minha mãe em particular, pelo que eu pensei que ela tinha feito, e fiz coisas que você não deveria fazer: roubar e mentir. E então, uma noite eu acordei, nu e sozinho, no frio congelante do lado de fora de nossa casa. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Bati e arranhei, uivei e lamentei, mas ninguém me deixou entrar. Derrotado, quase caindo pela hipotermia, rolei como uma bola na porta da frente, batendo os dentes, os dedos das mãos e pés sem resposta. E então, ouvi a voz do meu pai lá de cima. Não tem ninguém na porta. Depois de ter meu próprio filho, depois de ter você, percebi os erros dos meus pais, as falhas do meu pai, a covardia sem fim da minha mãe. Existem maneiras melhores, pequeno, de resolver as coisas. Honestidade, comunicação. Então, enquanto estamos aqui sentados, ouvindo as batidas e gritos e lamentos amontoados no frio, quero ser perfeitamente claro. Há alguém na porta, mas não podemos deixar sua mãe voltar. Não, até que ela tenha aprendido a lição.